A Loveline está muito agoniada porque o Steve ainda não voltou e corre para contar ao padre que está muito preocupada. Ainda na floresta, o Steve anda sem destino e então ele vacila e leva uma cipuada do Camilo pelas costas. E em seguida chega uma galera e o Camilo fala que, como não pôde deixar uma lembrancinha na cara de sua sobrinha, ele deixará na cara do Steve. Antes de iniciar aqui, eu peço a você que, se possível, deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, porque assim o YouTube notificará você em primeira mão da sua novela preferida. Segunda-feira, o Aníbal pergunta ao Adriano qual notícia ele tem de Vladimir. Adriano responde que nada de novo. Aníbal pergunta sobre o amigo que Adriano tem, o que faz trabalhos especiais, ou seja, matador, e pergunta se ele é confiável. Adriano pergunta se ele está passando por algum problema. Aníbal diz que o Vladimir não quer entender o que tem que ser feito e ele não pode correr esse risco de ele se tornar o pai do menino da Priscila. E falando da Priscila, ela está no quarto e lhe passa um flashback quando o Vladimir disse que a única coisa que ele pede na vida é para que ela prometa que nada desse mundo ela permitirá que afastem ele do seu filho. Ao mesmo tempo que passa outro pensamento quando Aníbal disse que, a partir desse momento, até a morte dela é para ela se convencer que o Vladimir jamais existiu. É aí onde a Priscila diz que agora ela realmente percebe o quanto Vladimir ama seu filho. E conversando sozinha, ela diz que, para a infelicidade do Vladimir, legalmente ele nunca será o pai do menino. E em seus pensamentos ela pede para que ele se afaste, que isso será para o bem dele. O Aníbal, ainda conversando com o Adriano sobre despachar o Vladimir, ele diz a ele que no dia seguinte lhe dará metade do dinheiro e no fim do combinado ele pagará o resto. Adriano pergunta para quando ele quer o trabalho. Aníbal responde que o mais rápido possível. Adriano alerta o Aníbal e pergunta se ele percebe que isso é muito complicado, é como entrar em um jogo muito perigoso, e pergunta se ele acha que isso realmente é necessário. O Aníbal dá uma tremenda de uma golada no chá que ele chama de whisky e diz que o assunto é muito simples, mas o Vladimir pode ir e fazer um escândalo e a Priscila, ele e o bastardo vão perder a herança do seu pai. Adriano pergunta, e se tentar persuadir o Vladimir? Aníbal diz que isso não dará certo porque seria como deixar a porta da sua casa aberta para eles serem extorquidos a cada vez que ele tiver vontade. O Adriano diz que, sendo assim, o valor só cobre o valor dos profissionais. O Aníbal, revoltado, pergunta como assim? Adriano dá sua jogada e diz que ele tem que garantir a sua péssima memória e pergunta se ele não concorda. O Aníbal pergunta quanto ele quer mais. Adriano diz que quer o dobro do dinheiro. A Érica liga para a Fernanda e diz que combinou com o Steve e com o Franco de eles se encontrarem no museu e promete que não vai tomar seu tempo, vai ser bem rapidinho. A Fernanda diz que vai sim porque não quer ser um estraga-prazer, então eles se encontram na hora da abertura. Érica pergunta se realmente ela sabe onde fica. Fernanda diz que sabe sim onde fica e diz que vai aproveitar e levar a Margarida, porque quer que ela conheça o lugar para ver as obras de arte e o prédio, que é muito lindo. Em seguida, a Fernanda pergunta a Érica se pode lhe pedir um favor. Érica responde que sim. A Fernanda pergunta se depois ela pode levar a Margarida para casa porque ela não vai poder. Érica responde que sim e sem problemas e pergunta por que ela não vai poder, se ela vai se encontrar com um bonitão. Fernanda diz que não, é porque ela vai ver a madre superiora de um colégio. A Érica dá um grito feito uma doida e pergunta se realmente ela vai ver uma freira. A Fernanda diz que isso é uma péssima piada. Terça-feira, Bravo está conversando com a Bárbara e diz que ela não parece estar feliz. Bárbara responde que a ideia realmente nunca foi lhe deixar feliz, e sim os dois ficarem felizes, que foi assim a sua vida toda. Bravo responde que nunca enganou ela e não vai fazer isso agora,
e diz que quando ela ceder os bens do Gonçalo para ele, o bem-estar dela estará garantido até que ela morra. Bárbara pergunta o que ele pretende fazer com a fortuna dos Elizaldes. Bravo responde que não precisa desse dinheiro, mas assim que os Elizaldes tenham perdido tudo, para ele será um prazer ler o diário da sua mãe para o Gonçalo, para que ele descubra que a pessoa que acabou com eles foi a mesma pessoa que teve a vida toda destruída desde o dia em que nasceu. Nesse momento, o Franco entra e pede desculpas por estar interrompendo eles dois conversando e diz que vai esperar lá fora. A Bárbara diz que não, que ele pode ficar porque ela já está de saída. O Bravo pede que o Franco se sente e pergunta a Franco como a Liliana está. O Franco responde que está tudo bem, ela está muito tranquila. O Bravo diz que é uma ironia que ele próprio, o inimigo do pai dela, tenha ganhado a confiança da menina, uma coisa que ele nunca conseguiu. É realmente muito surpreendente. Bárbara e Franco se olham pensativos. Já no convento, a Fernanda está conversando com a Aurora e diz que queria tirá-la daquele convento naquele mesmo dia. Só que ela, a Aurora, é a única pessoa que pode descobrir o que realmente a Bárbara quer. A Aurora responde que sim e que o Adriano acha a mesma coisa. A Fernanda diz que sim, mas que por motivos totalmente diferentes. E pede para que a Aurora, por nada nesse mundo, ela pode dar informações ao Adriano. E diz que ela pode estar se perguntando por que deve confiar nela, na Fernanda. A Aurora responde que não é para ela dizer isso, porque a Fernanda já demonstrou a sua amizade desde o dia em que lhe conheceu. Fernanda dá muito obrigado pela confiança dela. A madre nesse momento entra, dá boa tarde. A Aurora trata logo de apresentar a Fernanda para a madre e diz que ela é a irmã do Santiago. A madre lhe cumprimenta e diz que é um prazer lhe conhecer. A Fernanda se diz encantada. Na casa da Érica, ela está aos prantos e diz que nunca imaginou que logo ela, a Fernanda, sua melhor amiga, poderia lhe trair, e o fato dela ter se separado do Adriano não lhe daria nenhum direito de lhe roubar o seu futuro marido. A Fernanda vai até o escritório da madre e diz que foi um prazer ter conhecido ela, e diz que no dia anterior tentou se comunicar com ela pelo telefone, mas que o telefone não está funcionando. A madre responde que realmente estava sem comunicação. A Fernanda compreende, mas fala que soube que a madre foi lhe procurar na empresa onde ela trabalha. A madre responde que sim, que é verdade, porque à noite esteve conversando com a Aurora e se deu de conta que ela é a única pessoa em quem a Aurora confia de verdade. A Fernanda responde que desde o dia em que o Santiago lhe apresentou a Aurora, ela simpatizou logo com a menina. A Fernanda ainda diz que está muito preocupado com ela porque estão lhe ameaçando. Quarta-feira, Fernanda diz a Franco que finalmente ele está agindo de forma inteligente e não tem que se preocupar porque vai se casar com a Érica e isso é o que importa, e ele já sabe que ela de maneira alguma vai interferir no casamento deles. O Franco então pergunta se ela faria o mesmo. A Fernanda responde que caso a Érica tenha acreditado no que disse a Gardênia, talvez ela possa considerar um acidente, é claro, porque nesse caso não estaria tão decidida a se casar. O Franco pega nas mãos da Fernanda e diz que ela não é um acidente, e se a Érica acha isso, ela está totalmente enganada. Embora não tenha mais nada a fazer, o que ele vai dizer a ela, ela tem que esquecer. Então ele diz que a ama desesperadamente como um condenado à morte, à vida. Já na cadeia, o Adriano vai em uma barraquinha e pede alguma coisa para beber. O vendedor pergunta o que ele quer beber. O Adriano responde que qualquer coisa, porque não tem como ir na rua comprar o que ele gosta. O cara pede para ele falar o que quer. Adriano insiste que qualquer coisa. O cara conhece o Adriano e fica surpreso e pergunta se ele é o Dr. Garlhado. É aí onde o cara pergunta se ele não está lembrando dele. O Adriano fica só olhando espantado. O cara estende as suas mãos e se apresenta. Eu sou Lúcio, o motorista da Dona Bárbara. O Adriano, por sua vez, não pega em suas mãos, mas o Lúcio pergunta como ele entrou naquele hotel de luxo em uma risada irônica. O Adriano pergunta há quanto tempo Lúcio está ali preso.
Lúcio responde que não sabe, que até perdeu as contas, mas que vai sair logo porque o advogado que ele tem é muito bom, porque se dependesse da sua patroa, a Bárbara, ele mofaria naquele lugar porque ela não está nem aí para ele. E de uma forma debochada, ele diz que tem uma boa conduta e é empresário e aponta para sua barraquinha. E diz que isso é a vida e ali na cadeia eles são todos iguais. O Adriano pergunta que crime ele cometeu. Lúcio pede para ele adivinhar e diz que a Bárbara lhe deu uma joia e quando foi vender, a polícia já estava lá lhe esperando. Adriano diz que conhece muito bem a Bárbara e que ela não faz isso a custo de nada. O Lúcio responde, pois é. Adriano pergunta o que foi que ele fez para que a Bárbara tenha feito isso com ele. O Lúcio responde que isso é uma longa história e diz que ele sabia demais. O Adriano pergunta o que ele sabia demais. O Lúcio diz que sabia muitas coisas, como por exemplo que ele e a hiena tinham uns encontros. E é muito engraçado ver ele ali enjaulado e diz que aquela mulher, a Bárbara, não tem quem ganhe. Nem mesmo o Gonçalo, e que não vai achar estranho que o patrão apareça com a passagem de ida para o céu comprada pela própria mulher, a Bárbara Grego, e depois dá uma risada do Satanás. Voltando a falar do Franco e da Fernanda, ele diz que daqui a uns dias vai desaparecer para sempre da vida dela, mas que antes vai negociar a liberdade da Lili, pois vai com a Érica para algum lugar distante e vai aprender a amá-la e vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para reparar qualquer dor que ele tenha causado. Nesse momento, o Franco pega nas mãos da Fernanda e diz que não quer ir embora sem antes dizer que com esse tempo que lhe conheceu, viu como seu mundo e seus sonhos foram destruídos e foi o suficiente para se apaixonar por ela. Fernanda pede para ele parar. O Franco diz que, por favor, ele quer dizer tudo isso a ela porque alivia a sua alma e pede que ela ouça sem se sentir obrigada a responder. E continua dizendo que tudo indica que o destino deles dois foi escrito desta maneira. E ele está condenado a saber que ela existe e ele não pode alcançá-la. Mas acredita que nem que seja por um instante, ele pode enganar o destino. E é justamente isso que ele está fazendo naquele momento. Mesmo sabendo que, infelizmente, ele vai voltar à realidade daqui a alguns minutos. A Fernanda então pergunta por que então mudar o destino por alguns minutos. O Franco responde que acredita que é possível por alguns instantes ele deixar aquele momento marcado e deixar escrito para sempre que ele ama ela para todo sempre até o dia da sua morte. E se declara que ama ela e continua. Graças a esses minutos, com toda certeza que em poucos dias não vai voltar a saber nada de mim. Ele suplica que ela permita ele se despedir. Fernanda questiona, se despedir? Franco responde que sim, se despedir para sempre. E em seguida, o Franco não conta conversa, taca-lhe um beijo na Fernanda. Um beijo que, segundo informações, até hoje ainda eles estão se beijando. Quinta-feira, Gonçalo está muito feliz que o Camilo vai se casar e diz que, como dizia sua esposa, a Bárbara, que talvez o casamento lhe traga a maturidade que ele precisa. Fernanda fica indignada ao ver o seu pai sendo enganado daquela forma. Em seguida, o Gonçalo diz a Franco que se tornou para ele uma tragédia a situação da filha Liliane e diz que tem momentos que ele se desespera e quer muito que a polícia intervenha. A Bárbara trata logo de interromper aquela conversa e diz que eles concordaram que a Liliana está com Oregon por vontade própria. A alegação mostra isso. A Bárbara pergunta a Franco se ele já ouviu falar da síndrome de Estocolmo. O Franco responde que sim, isso acontece quando a vítima de um sequestro cria laços com o sequestrador. Bárbara responde que é exatamente isso e é isso que ela acredita que está acontecendo com a Liliane. Ela deve ter se apaixonado pelo Dr. Egon. O Gonçalo, totalmente inocente, diz que se isso realmente for o caso, ele vai respeitar a decisão dela, embora doa na sua alma não poder voltar a vê-la. O Franco diz que entende e que reitera que antes que ele vá embora do país, a Liliane vai voltar para eles.
O Gonçalo diz que a pergunta que está constante atravessando a sua cabeça é: o que será a sua filha Lili? Já na casa do demônio do Bravo, ele entra no quarto da Liliane, lhe observa dormindo e fala: quem iria dizer que a filha do meu maior inimigo estaria sob as minhas proteções? A Liliane Elizalde, a louca, a desprezada, a incompreendida. Afinal de contas, você e eu não somos diferentes. A solidão é um laço que nos une e vai nos unir para todo sempre. Não estaremos mais sozinhos. Agora nós teremos um ao outro. Na festa do Camilo e da Loveline, o Camilo faz uma piada de mau gosto e diz que para todo pé sujo tem um sapato velho. E todos riem. Em seguida, o celular da Priscila toca e o Aníbal proíbe ela de atender, porque eles não sabem o que está acontecendo. A Priscila fica sem saber o que fazer. Em seguida, a cena corta para o Camilo, que continua a dizer que, para a surpresa de todos, ele vai se casar. Todos gritam que até que finalmente ele vai se casar. Outros dizem que sabia que um dia ele ia tomar juízo e tal. O Camilo diz no microfone que imagina a inveja que todas devem estar sentindo naquele momento. E em seguida, o Camilo diz que agora vai falar sério e continua. Segundo a família Norton, ele tem que dizer ali na frente de todos porque eles devem se casar com a Loveline. E manda a Loveline dar uma voltinha e perguntam se todos perceberam. O Camilo diz que isso não é tudo, porque a Loveline não é só uma carinha bonitinha, porque ela também sabe cozinhar. Então, senhores, eu tive uma ideia, que a cozinha tem que ficar perto do quarto para que a Loveline fique pertinho e não tenha que andar muito. Todos riem e debocham da palavra que o Camilo acabou de dizer. E ele ainda continua dizendo que vai falar sério. Então, nesse momento, ele anuncia que vai casar com a Loveline porque ele ama com todo o seu coração e agradece a todos por estar presente ali. E enquanto isso, a Priscila está muito agoniada e sai e diz que já volta. A Priscila consegue ligar para o Vladimir e pede para ele prestar muita atenção no que ela vai dizer. Vladimir pergunta o que foi que aconteceu, porque ela está muito nervosa, e pergunta se ela brigou com Aníbal e o que foi que ele fez. Priscila imediatamente pede para ele passar o telefone para o taxista. Vladimir, surpreso, pergunta como que ela sabe que ele está no táxi. Priscila diz que é para ele entender e não ficar fazendo perguntas e passar logo o telefone para o taxista. O Vladimir, por sua vez, passa o telefone para o taxista, que escuta tudo o que tem que fazer para dali para frente poder salvar a vida do Vladimir. Sexta-feira. Miguel questiona Fernanda, que escreveu várias vezes para ela e ela só respondeu uma de suas cartas. Érica diz que ele pode agradecer porque a Fernanda é muito preguiçosa para escrever, porque toda sua energia foi dedicada para escrever cartas para uma única pessoa. A Fernanda pede que a Érica pare. O Miguel diz que soube que recentemente ela se casou e ele achou merecido por ele não ter sido mais persistente. E em seguida o Miguel pergunta sobre o marido da Fernanda. Fernanda responde que ele não pode ir porque agora ele é seu ex-marido. Érica responde a Miguel que esqueceu de lhe falar, mas a Fernanda se separou. E a Fernanda diz que, na verdade, ela se precipitou ao se casar com Adriano. E, logicamente, seu casamento não durou. Foi isso. O Miguel pergunta como ela está e se está tudo bem. Érica diz que está sim tudo bem com a sua amiga e está tudo maravilhoso. Porque não vale a pena ficar sofrendo por amor. Pessoal, vale muito a pena vocês ficarem bem de olho na cara do Franco, doido para pular no pescoço do Miguel. Érica pergunta a Miguel o que ele tinha contado da vida dele. Miguel diz que também já sofreu por amor e, em tom debochado, a Érica diz que não, porque imaginava que dava para notar horrores. Érica diz para ele falar a verdade e confessar que é um destruidor de corações. Miguel pede para ela não falar isso porque no passado ele ficou com o coração destruído, mas que tudo bem, isso não importa mais. E pergunta quando ela e o Franco vão se casar. Franco responde que daqui a 3 semanas. Miguel responde que bom que será em 3 semanas e que sente inveja. Érica pergunta o porquê. Miguel diz que é porque um dia já teve muita vontade de se casar apaixonado e ter uma família, um cachorro e até um gato. Mas que é muito difícil encontrar alguém, por isso que ele tem inveja.
Érica responde que talvez eles lhe tragam sorte ao seu desejo e em breve ele se realize. E falando nisso, o Franco e ela têm uma proposta. A Fernanda pergunta qual é e que dá até medo de perguntar. Mas quando a Érica ia falar o que era, a Ruth chega e diz que o jantar já está na mesa. E em seguida, eles saem e vão jantar. A Érica diz ao Franco que está saindo tudo perfeito. O Franco não gosta de nada que está acontecendo ali naquele momento. Ainda na floresta, o Steve anda sem destino e então ele vacila e leva uma cipuada do Camilo pelas costas. E em seguida chega uma galera e o Camilo fala que como não pôde deixar uma lembrancinha na cara de sua sobrinha, ele deixará na cara do Steve. E já em casa, a Lovelyn está muito agoniada porque o Steve ainda não voltou e corre para contar ao padre que está muito preocupada. O padre pergunta se a Lovelyn tem alguma maneira de se comunicar com o Franco. A Lovelyn diz que não porque não sabe o número do seu celular. O padre pergunta pela Gardênia. Lovelyn responde que ela não trabalha mais ali. Lovelyn pede desculpa ao padre e diz que vai ter que ligar de todo jeito para o Steve. Em seguida, o padre se senta gemendo e a Lovelyn pergunta o que está acontecendo, se ele está bem. O padre responde que é por isso que veio procurar o Franco, porque precisa muito falar com ele. A Lovelyn liga e o celular começa a chamar, mas o Steve não atende. O padre, agoniado, chama a Lovelyn para saírem e ir procurar ele. Então, eles vão em busca do Steve.